Então, vamos iniciar hoje com o terceiro tema deste ciclo de palestras online. Como eu já expliquei das outras vezes, estes temas vêm de sugestões de questões que me têm sido colocadas para eu responder, e no sentido, não é, do desenvolvimento pessoal, no âmbito da espiritualidade, e é importante, não é, porque nos ajuda também sempre a abrir a nossa consciência e a trazer outra clareza ao nosso caminho. No final, quando as pessoas estão presentes em direto, no final há sempre a oportunidade para partilhas e outras questões, mas a parte inicial é que fica gravada e colocada no YouTube. Tenho feito sempre isto ao longo de todas as palestras e assim vai continuar a ser. Então hoje o tema é como libertar o karma. E portanto, o karma é uma palavra, eu diria já muito vulgarizada, não é? Muito usada hoje em dia, e por vezes, na minha opinião, nem sempre, eu diria 90% das vezes, não com a melhor conotação, não é? Porque há muito isso, quando falamos de karma, geralmente as pessoas associam a algo negativo, a algo mau, não é? Há mesmo aquela expressão, é o meu karma, dizemos muito isso. Mas acho que é importante vir aqui primeiro esclarecer o que é realmente o karma, como é que ele se pode manifestar, para então responder à questão principal de como libertar. Então, o karma, se formos definir assim em poucas palavras, ele traduz pela lei da causa e efeito. Portanto, digamos que é uma das leis naturais da vida e do mecanismo, não é, de todos os fenómenos existenciais, que é a lei da causa e do efeito. E, portanto, isto quer dizer o quê? Que toda e qualquer ação vai ter a sua consequência ou efeito, vai se refletir nas nossas vidas, é como um espelho, não é? Eu digo muitas vezes que tudo aquilo que nós damos, vamos receber de volta. Ou então, por outras palavras, que o que está fora de nós também vai espelhar o que está dentro de nós. Porquê? Porque é tudo este lado da causa e efeito que está sempre a acontecer. É como se fosse, digamos, um fio condutor, um fio contínuo de todas as ações que se manifestam, não só a nível individual de cada um de nós, ser humano, mas também ao nível coletivo. Então, partindo deste ponto de que o karma ele é definido pela lei de causa e efeito, obviamente que nós podemos então olhar para o karma como algo negativo, entre aspas, ou então positivo. Eu digo aspas porque eu não gosto muito de estar a dar estes conceitos de negativo, positivo, entrar aqui nas dualidades, mas é para nós melhor compreendermos como é que realmente nós o podemos ver. Então, quando eu digo karma negativo, eu estou a falar no sentido de causa e efeito de comportamentos, de ações que sentimos não serem benéficas para nós e para o nosso caminho de vida. Quando eu digo benéficas, é que não estão a contribuir para o nosso crescimento, desenvolvimento pessoal e espiritual. E por isso é negativo. Karma positivo, ou então gosto muito de chamar méritos, não é bênçãos, é o oposto. É quando nós, de facto, acumulamos ações, comportamentos, não só para nosso benefício, mas também para benefício da humanidade, dos outros seres. Não quer dizer só a humanidade, quer dizer seres também, porque posso estar a falar de tudo quanto é vida, não é? Animais, a terra. Portanto, quando nós acumulamos ações em nosso benefício e em benefício dos outros, aí estamos a gerar um bom karma, não é? Portanto, estamos a acumular méritos, estamos a acumular bênçãos e isso também se vai refletir. Também vamos receber de volta, de certa forma, ao longo da nossa vida, e se estivermos atentos, essas bênçãos e esses méritos. Então, podemos começar aqui. Karma, lei de causa e efeito,
Podemos olhar para ele como sendo algo negativo ou algo positivo, consoante o propósito que está por trás, não é? Entendendo que o propósito maior é sempre o nosso crescimento pessoal e espiritual. E, dando aqui uma analogia que eu uma vez li num livro, que eu gostei muito, é nós imaginarmos que temos uma conta bancária espiritual, não é? E que todas as ações que nós vamos manifestando ao longo de vidas e vidas, elas são registadas nessa conta. Então, é nós entendermos, ter esta consciência de que seria importante termos um saldo positivo, não é? Senão podemos ficar com dívidas. E depois aí a vida, não é, vai nos devolver, vai exigir e vai cobrar isso. Estão a entender? É uma metáfora que foi muito interessante, que eu uma vez li e achei muito, muito interessante e elucidativa no fundo. Então, nós temos o karma, como disse, positivo e negativo, entendendo que é a lei de causa e efeito. Agora nós também podemos olhar, como eu disse há pouco, ao nível individual e coletivo. Enfim, há quem separe em termos de grupos. Quando falamos de karma individual, é óbvio que estamos a falar, não é, das nossas próprias ações individuais, não é, do nosso único caminho de vida. Depois podemos estar a falar de grupos karma. O que é o grupo karma? Um deles, para dar o exemplo, que já falei muitas vezes, é a família, não é? O grupo karma. Podemos estar a falar a nível de amizades, não é? Que nós vamos constituindo. Também, no fundo, as pessoas que vão surgindo no nosso caminho de vida também constituem esse grupo karma. E também temos o karma dito coletivo. Temos o karma do país, onde nós nascemos, não é? Onde nós vivemos. Já para não alargar, ou melhor, vou alargar, não é, para o continente, onde nós também estamos, também existe esse karma mais coletivo, e é óbvio, ainda mais será do mundo, não é, do planeta Terra, para não nos estendermos para outras dimensões e outros planetas, não precisamos ir por aí. Portanto, há também estas classificações de karma individual, grupo karma ou então karma mais coletivo. E é claro que todos eles têm repercussões na nossa vida, têm sem dúvida. E é óbvio que no que diz respeito ao grupo karma e ao karma coletivo, são no fundo um reflexo e consequência do nosso karma individual. O que é que eu quero dizer com isto? Porque antes de encarnarmos, nós escolhemos a família, escolhemos o país, as condições em que vamos crescer, o ambiente. Portanto, isso de alguma forma já está pré-definido, vamos dizer assim, antes de encarnarmos nesta existência e nas outras e nas que foram lá atrás. Portanto, é sempre uma escolha individual da nossa alma. E ela não é feita por acaso. Portanto, o grupo karma e karma mais coletivo, eu diria que são sempre um reflexo do nosso karma individual, porque vem sempre de uma escolha única e nossa. Entendendo que tudo o que é escolhido tem sempre o propósito de nós crescermos e evoluirmos espiritualmente. É para isso que cá estamos. E, portanto, é importante dizer que este lado do karma de causa e efeito, entenda que há padrões de comportamentos que se repetem, isso é o tal karma, porque não foi feita a devida aprendizagem ainda, não é? Então, por isso, nós escolhemos determinadas condições para reencarnarmos, porque há trabalhos, não é? Há tarefas por concluir da nossa alma. E, portanto, é isso que nós podemos sentir. Claro que como é que nós podemos agora identificar os nossos karmas? Passando agora para aí. Simplesmente aprendendo a trabalhar o estado de presença e de atenção. Sabem que eu aqui há uns tempos, aliás, vocês sabem, não é, que eu dou cursos de meditação já há algum tempo, que ensino a meditação,
E vou sempre tocar neste ponto da meditação, porque traduzindo para mim, meditação é saber estar presente, apenas isto, ou acima de tudo isto. E aqui há uns tempos eu voltei a fazer um mini curso, um mini retiro de meditação em Espanha, e uma lá das mestras, não é, budistas, que estava a falar, ela disse algo que eu também já tenho sentido isso nos últimos anos, no meu percurso, que é qualquer questão que nós possamos colocar ao nível mais existencial, mesmo neste âmbito, não é, de desenvolvimento pessoal, da espiritualidade, em algum ponto nós vamos sempre chegar aqui à meditação, ao estado de presença. Porque no fundo essa é a base de tudo, não é? Porque como é que eu vou reconhecer os meus karmas? Como é que eu vou reconhecer aquilo que eu preciso trabalhar? Porque no fundo é isso, para que não se repita e retire as verdadeiras aprendizagens, se eu não estiver atenta, se eu não viver de forma desperta e presente. É mais difícil. Então, vou tocar outra vez nesta base, não é? Como é que eu consigo identificar? Como é que eu ganho consciência dos karmas, grupo karma, karma coletivo? Como? Estando atenta, estando presente no meu dia-a-dia, nas minhas ações diárias, nas palavras, na forma como eu falo, nos meus pensamentos acima de tudo, na natureza da minha mente, tudo isso, não é? É esse estado de presença que de facto me vai trazer uma maior clareza daquilo que eu preciso de trabalhar, não é? E eu a partir daí, dessa reflexão profunda, depois consigo facilmente identificar aqueles padrões que se repetem na minha vida, sejam eles para um karma negativo ou karma dito positivo, está bem? Se calhar não se fala muito da questão do grupo karma ou do karma mais coletivo, que eu agora falei aqui, mas também é algo muito interessante fazermos esse trabalho, não é? De no fundo nós refletirmos. Eu fazia muito este exercício num curso que eu dei há uns anos atrás do propósito de vida, que era muito interessante, que era nós primeiro refletirmos, irmos à nossa infância e refletir, escrever mesmo, registar todas as características, ambiente, condições em que nós nascemos. Seja a nível físico, de casa, como é que era a casa, o local, seja a nível emocional, as pessoas com quem eu estava, ir mesmo ao pormenor, não é? De olhar e perceber, ok, foi aqui, não é? Na minha primeira infância que eu comecei, que eu nasci, que eu comecei o meu desenvolvimento, o meu caminho de vida. E depois também refletir sobre características do país, não é? Do país em que nós nascemos. Também é interessante, de padrões, eu estou a falar muito de padrões, não é? Padrões comportamentais, que são característicos, não é? Da nossa cultura, porque o país também tem uma história, não é? Também tem um karma. E é interessante nós também reconhecermos e sabermos da história do nosso país de origem, não é? Da nossa terra natal também. E se nós formos juntar esses aspectos e registar todas essas características, esses detalhes, nós chegamos a conclusões muito interessantes. Porque vamos perceber que muitos desses padrões, a nível de grupo karma e de país, estão em nós, não é? Estão dentro de nós, ao nível do karma individual. E por isso nós decidimos encarnar, não é? Escolher esse tal grupo karma e karma coletivo para podermos ver com outra clareza o que nos está a ser espelhado e então depois mudar, transformar e fazermos as nossas tarefas de alma. Está bem? Ok. Então agora, como identificar trabalhando o nosso estado de presença? Por isso é importante nós realmente gerarmos cada vez mais ao longo da nossa vida boas ações, boas palavras, bons pensamentos, porque obviamente se nós sabemos, não é, que a vida nos vai refletir tudo isso, é uma questão de inteligência, não é, de sabedoria. Nós darmos também aquilo que no fundo
queremos receber, mas que seja de uma forma genuína, obviamente, não é? De uma forma autêntica. Agora, passando para a questão de como libertar. Então, uma vez que eu entendo o que é o karma, uma vez que eu entendo como identificar, ok, agora como é que eu posso libertar o karma, não é? É óbvio que não há aqui uma solução mágica, obviamente que não, é impossível. Há, há tanta complexidade, tanta diversidade dentro do ser humano, não é? Do mundo, que seria impossível dar a solução mágica. Então, muitas vezes, o que para nós, neste momento da nossa vida, pode ser uma possível solução ou estratégia, se calhar, noutra fase da nossa vida, já não é, já não nos faz sentido. Porque nós estamos em constante mudança e evolução e somos todos diferentes, portanto, as estratégias que a mim me podem servir, se calhar a outras pessoas não servem. Por isso é que é sempre bom dar mais do que uma alternativa, não é? Para nós experienciarmos e vermos aquilo que realmente resulta em nós. Então eu parto muito deste princípio, de no fundo é quase como, agora vem-me aqui esta imagem, é como se nós tivéssemos um banquete, estão a ver, de muitas comidas diferentes. Vamos imaginar frutas diferentes, com sabores diferentes, cores diferentes. Temos um banquete à nossa disposição, não é? Um leque de variadíssimas opções. E nós, é claro que perante esse banquete, primeiro é preciso, ou melhor, primeiro é preciso querer e saber chegar a esse banquete. E isso tem que depender de nós, não é? De querermos e termos a motivação para libertar o karma. Isso é o primeiro passo. Chegando a esse banquete, eu então vou experienciar. Ok, vou experimentar aqui este morango. Estão a ver? Vou ver como é que me sinto ao saborear e posso experimentar mais outro. Vou perceber como é que o meu corpo fica, a minha mente. Vou observar se há alguma alteração nos dias seguintes na minha vida, se há algo novo que surge ou se tudo se mantém igual. Estou a entender? Eu diria que a vida é muito como um laboratório, não é? No fundo é isto, é este processo de autoconhecimento, é um teste. Então eu vejo se o morango me servir, se me dá benefícios, ótimo. Se não, eu vou ter que experimentar uma maçã. Estão a entender? Então, para libertar o karma, onde eu quero chegar, é que nós podemos ter diferentes abordagens e que elas variam em diferentes fases da nossa vida e consoante as nossas necessidades de momento e também dependendo do tipo de karma que estamos a falar, não é? Do tipo de questão kármica que estamos a falar, é claro que sim. Portanto, não há aqui a solução mágica. Nós temos é que ter em conta que, primeiro, é muito importante trabalhar o estado de presença e de estarmos despertos para conseguir identificar esses karmas, esses padrões que se repetem. Depois é preciso haver muita motivação, querer muito transformar, curar, libertar-me desse karma, porque também há muitas pessoas, não é, que têm consciência, mas que em vez de fazerem algo, caem naquele padrão de este é o meu karma, eu já sei como é que é, não vale a pena, e passam uma vida toda a dizerem que esse é o karma e nada fazem. Então, a verdadeira transformação e sabedoria está em passar da consciência, não é, do reconhecimento para a ação. E este aqui é que é o grande segredo, porque há muitas pessoas que ficam alguns travadas pelo caminho. Então é preciso destravar. E passando pela ação, aí sim é que nós vamos poder perceber realmente quem nós somos e aquilo que melhor nos serve para libertar o karma, que é de acordo, como eu vos disse, daquele banquete, que pode ser de diferentes formas. Nós temos muitas abordagens, a nível de terapias, a nível, enfim, como eu falei, a meditação ajuda muito, exercício, alimentação, há tantas formas de mudar. Às vezes basta simplesmente nós alterarmos um determinado comportamento que depois tudo altera, tudo muda. Portanto, isto é muito subjetivo, depende muito de caso para caso, não é? Há muitas aqui flutuações, digamos assim. Agora, como
é que nesse processo de eu testar e de experienciar, como é que eu depois vou realmente confirmar de que libertei o karma? Como é que eu vou ter a certeza absoluta de que realmente eu consegui fazer essa libertação? Então, quando eu percebo que ele deixa de se manifestar, que ele deixa de se repetir. Porquê? Porque eu vou eliminar a causa que gera o efeito. Estão a entender? Portanto, se eu consigo curar a causa do karma, não é esse o trabalho a fazer, e se o karma é lei de causa e efeito, naturalmente deixa de existir o efeito e a consequência. Então eu deixo de ver na minha vida esses efeitos, essas consequências, essas repetições. E isso vai ser a prova, a validação de que eu libertei este karma. Já foi. Está bem? Então entender sempre isto da causa e do efeito, porque há uma causa interna, há algo dentro de mim, uma vibração que está a gerar esse efeito, e eu só posso confirmar que realmente ele se liberta se esse efeito deixa de se refletir na minha vida. É essa, digamos, o teste, a prova absoluta de que eu libertei o karma. Okay? Quando algo deixa de se espelhar, algo, quando eu digo algo é esse karma que foi identificado e reconhecido e deixa de se espelhar na nossa vida. E nós vamos perceber isso. Às vezes, se calhar, nem percebemos logo, só passado algum tempo é que refletimos e percebemos: olha, isto já não me acontece, não é? Há muito tempo, é curioso. Fazemos essa retrospecção e percebemos: ok, que bom, foi liberto. É claro que nós depois temos aqui muitos níveis de karma. O que é que eu quero dizer com níveis? Uns que são mais enraizados, mais profundos, outros mais à superfície. Há uns que, para libertar, aqueles que são mais levezinhos, vamos dizer assim, que estão mais à superfície, basta mesmo o reconhecimento dele e mudar a atitude, um simples comportamento que ele se liberta. Mas há outros que não são assim, não é? E que nós sabemos que já se arrastam de vidas e vidas, e que naturalmente é muito natural que vai demorar mais tempo a fazer a sua libertação. Portanto, vai nos dar mais trabalho, não é? Porque no fundo é uma vibração que está muito enraizada em nós, é uma memória que está bastante consolidada em nós, e para alterar essa vibração é sempre necessário algum tempo, para que depois se deixe de gerar o tal efeito e consequência. Está bem? Portanto, a libertação kármica, volto a repetir, não há uma solução mágica, não há. Passa sempre, em primeiro lugar, por um estado de presença, de estarmos despertos para primeiro identificar, porque eu só posso mudar aquilo que reconheço. Passa depois por um estado de motivação, porque eu tenho que querer mesmo muito fazer este trabalho de libertação e não me deixar ficar preso, no fundo, à vitimização, não é? Que era o que eu estava a dizer há pouco: eu tenho este karma, isto é difícil e pronto. Já me habituei a conviver com ele, não é? E nada faço. E em terceiro lugar é ir em busca desse banquete, não é? Dessas opções, e vou experimentando, vendo que a nossa vida é como um laboratório, entendendo sempre isto, que nada é estanque, o que hoje me serve amanhã já não serve, vou experimentando aqui, depois ali, mas sabem, se nós realmente estivermos atentos e colocarmos esta intenção e compromisso de libertar determinados karmas, a vida vai nos mostrar essas soluções. Às vezes, em alguns casos, nem é preciso, como vos hei de dizer, ir à procura, estão a ver, bater à porta. Se estivermos atentos à nossa volta, às vezes basta uma palavra, basta algo que nos dizem, qualquer coisa que nós ouvimos e vemos, e a solução é-nos apresentada. Por isso, volto a repetir que o estado de presença, vivermos despertos a cada momento, é essencial. Isto exige um grande treino da nossa parte, porque muito facilmente nos distraímos, não é? E é incrível, porque eu acredito mesmo que a vida todos os dias nos dá muitas oportunidades.
muitas oportunidades de crescimento, muitos sinais para nós evoluirmos, para crescermos, para termos outra clareza. E quantas vezes é que nós realmente sentimos isto? Se calhar pouquíssimas vezes, não é? É difícil nós sentirmos estas oportunidades diariamente e a cada momento das nossas vidas. E porquê? Porque estamos distraídos. Porque a nossa mente está enublada, digamos assim, está condicionada e por isso é importante treiná-la e muito. Bom, eu vou agora então encerrar esta parte. Para resumir, falei aqui do que é o karma, os tipos de karma que poderão existir, não é? Essas classificações que podem ser feitas, como identificar e como libertar, está bem? De que forma? Portanto, acho que estes são os aspectos mais importantes e mais, digamos, que devemos ter mais em conta neste trabalho do karma, tá? Portanto, eu vou encerrar agora este terceiro tema